Fala pessoal, tudo bem? Bom, chegamos à aula 8, hein? Então isso quer dizer que faltam apenas uma estratégia, uma aula. E hoje nós vamos ver aí a estratégia número 2. Se você chegou até aqui e está pensando em utilizar as 3 estratégias, gostou da estratégia da aula 7, da simplicidade dela, da eficiência dela, você deve estar esperando algo muito interessante para essa também, e real é muito interessante mesmo. Estratégias, o ideal aqui é que elas sejam mais simples possíveis e mais eficientes possíveis. Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você está pensando em utilizar as 3 estratégias, esquece, ok? Você deve escolher apenas uma e operar apenas com uma estratégia, se especializar em apenas uma estratégia. E por mais que eu diga isso, para você usar só uma estratégia, vai ter gente que vai usar as 2, vai usar as 3. O ideal é usar uma, se especializar em uma e não sair mais dela. Ok? Ou utilizar no máximo 2, mas isso com o tempo. Assim que você estiver muito seguro, já ganhando dinheiro em uma estratégia, que você vai escolher, você vai adaptar o seu perfil e você escolhe uma segunda estratégia. E vale lembrar que essas estratégias elas devem ser encaradas como exercícios também. Você deve pegar elas numa semana e fazer testes, fazer o diário de trade, me enviar também por e-mail para mim poder analisar o que você tem feito com cada uma da estratégia. Mas sinceramente, comece com uma, se especialize em uma, ok? Wilds, mas é muito simples a estratégia, está muito fácil de entender e está dando muito resultado. Mas mesmo assim, se especialize em apenas uma. Levante seu capital, levante um capital em apenas uma e depois parta para a segunda, mas sinceramente, não precisa de mais do que uma. Bom, nesta aula você vai conhecer uma estratégia, a segunda estratégia, que ela trabalha em qualquer horário do dia. Ela é uma estratégia de volume de preço. Eu costumo dizer que essa é a estratégia do medo, legal? Essas opções, essas operações que ocorrem, elas ocorrem em grandes altas e grandes baixas, ok? Ela é ideal para quem busca menos operações, ela tem muito menos operações, tem dias que não tem operação nela. Tá? E aí você pode talvez aumentar o seu capital, o seu risco de capital para 5%, né? E agora a gente estava falando de usar 2, 3%, você pode usar 5% nessa estratégia, porque ela tem poucas operações e ela trabalha com grande volume. Legal? Os tópicos desta aula são plano da estratégia, instalando indicadores, abrindo operações, pontos fortes e os pontos fracos. Essa estratégia a gente trabalha em qualquer horário, de volatilidade ou não, mercado aberto ou não, ok? Para as moedas GBP/USD e Euro JPY, tudo bem? Então a gente vai utilizar só nessas 2 moedas, não utilize em outras. O tempo gráfico é para M30, poxa, M30 e sim, o M30, vou explicar por quê. Então você pode trabalhar em qualquer horário do dia, de preferência no momento que tem mais volatilidade. Então se você quer escolher um horário, escolha de 4 da manhã até o meio-dia, que é um horário que tem mais volatilidade, ok? Essa estratégia também você pode operar dentro ou fora de notícias importantes, de 2, 3 touros. Os pontos de entrada de acordo com o indicador, vou apresentar agora. E a inspiração ela é para o final dos 30 minutos, ou seja, no final do candle. Como é uma estratégia de volume, então nós vamos ter esse grande movimento e vamos abrir a operação para o final do candle e não para 10 ou 30 ou 15 minutos como foi a estratégia passada, mas para o final do candle. Ou seja, se o volume aconteceu nos primeiros 10 minutos, o candle é de 30 minutos, certo? Então se o volume aconteceu nos primeiros 10 minutos destes 30 minutos, a gente vai colocar a expiração para o final dos 30 minutos, que seria 20 minutos. Eu vou mostrar isso, legal? E a gente vai trabalhar com um grande indicador muito conhecido chamado Value Chart, legal? Bom, veja só no próximo slide, que eu preparei para vocês aí os pontos de entrada e os pontos de venda, legal? A questão é a seguinte: esse indicador ele está num gráfico separado. A gente tem o gráfico de preço em cima e tem logo abaixo o gráfico separado. Esse gráfico separado é o Value Chart, onde ele faz volumes, ele mostra volumes dos preços, qual que é o volume que o preço alcançou. E nós temos aí 2 linhas, no caso elas estão laranjadas acima e azuis embaixo.
As linhas laranjadas, elas têm um valor de volume que são 11 e 12. E as de baixo têm um valor que é menos 11 e menos 12. O fato é, quando o indicador, esse valor chart, esse volume alcança o valor 11 ou 12, esteja entre ou ultrapasse, não importa. A gente abre uma venda para o final dos 30 minutos. Da mesma forma, se ele encosta nas linhas azuis, menos 11 e menos 12, seja encostando na menos 11 ou ultrapassando, não interessa. Alcançou aquele volume, a gente abre uma compra. Legal? Então toda vez que o volume entra nessas linhas, 11 e 12, vendemos. Quando alcança menos 11 e menos 12, nós compramos para a expiração final do candle. Isso pode acontecer a qualquer momento. A gente tem que ficar ali preparado para que isso aconteça, que exista um grande volume de compra ou de venda. Então o preço alcançando a linha, ele pode alcançar nos primeiros 10 minutos dos 30 minutos do candle, Ele pode alcançar faltando 10 minutos para o candle terminar, ou faltando 5 minutos para o candle terminar. Tudo bem? Ele pode alcançar a qualquer momento durante 30 minutos daquele candle. Então a gente tem que ficar atento apenas a essa entrada. No próximo slide eu dou mais um exemplo, ponto de compra e ponto de venda, Então você percebe que no primeiro ponto de compra o candle ele ultrapassou a 12. Você compraria ali depois da 11, não tem problema nenhum. Você pegaria o melhor momento ali e voltou. Percebe que criou uma haste no candle, e essa haste que nós queremos pegar, essa retração de grande volume que a gente deseja pegar. E o ponto de venda é a mesma coisa, só que o ponto de venda nesse slide ele só alcançou a linha 11. Não tem problema, e não precisa chegar lá em cima, você não precisa esperar. Tocou na 11, você já abre, ok? Você já abre a operação esperando que haja uma retração. Essa estratégia é uma estratégia do medo, porque em 30 minutos, se houve um grande movimento, a gente espera que o preço ele se recupere, ele tem uma retração. Então a gente entra na reversão naquele período. Então o fato de ultrapassar ou encostar na linha é suficiente para abrir esta operação. No próximo slide, vamos falar sobre as perdas. Veja aí quando acontece o ponto fraco da estratégia. Normalmente as perdas acontecem em rompimento. Se o seu candle for um rompimento, não adianta, tá? Você vai perder a operação, tudo bem? Mas essa estratégia eu costumo dizer que ela é 5 por 1. Ela normalmente se acerta 5 vezes, erra uma. Veja aí na imagem o ponto de venda, a perda, tá vendo? O candle ele não retraiu, porque na verdade ele foi um candle de rompimento. Se você olhar logo acima, o candle do preço, o gráfico de preço, eu criei uma linha vertical indicando qual que representa este candle de perda, e veja que ele foi um rompimento de uma resistência. Da mesma forma, o ponto de compra 1 aí, o ponto de compra, mesma forma o ponto de compra, veja só, criei uma linha vertical que indica que lá em cima ele na realidade era um candle de rompimento. Então ele rompeu de forma forte e ficou com perda, tudo bem? Bom, normal isso, porque essa estratégia ela é 5 por 1. Bom, agora você vai ver como instalar os indicadores, legal? Veja só. Bom, vamos lá. Para instalar o indicador é muito simples, basta você vir aqui no navegador, ok? E você vai procurar pelo Value Chart da TS Value Chart, legal? Clicou 2 vezes, vai aparecer a configuração. A gente tem aqui várias configurações de display, de alertas, olha lá, alerta on, ligado, bacana. A gente vai mudar somente estes números aqui, overbought, tá? E oversold, tá bom? Tô lendo aqui o final da frase, VC overbought e aqui oversold. 6, 4, menos 4, menos 6. Então, vamos colocar aqui o que? Vamos colocar o 6 vai ser 12, o 4 vai ser 11, isso em overbought, que seria overbought seria o topo máximo aqui, e oversold, que seria de compra, e o oversold a gente vai colocar o que? Vamos colocar menos 11, no menos, onde estava menos 4, e no menos 6, menos 12.
Feito isso, vai aparecer as linhas coloridas para nós. Agora, aqui em níveis também a gente tem várias linhas. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Onde está 6 vai virar 12, onde está 4 vai virar 11, onde está menos 6 vai ser menos 12, onde está menos 4 vai ser menos 11. As demais linhas pode apagar, tá? Só vir cá em remover, ó. Vamos remover elas e pronto. Então configuramos aqui overbolt 11 e 12, oversold menos 11 e menos 12 nessa ordem, e níveis a gente já desenvolveu aqui em níveis também, tá? Tudo bem? Deu ok? Nosso indicador está configurado, veja só. Veja só. Simples, né? Vamos continuar.